Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico da Church of the City. É uma honra poder estar aqui com vocês, lendo a palavra de Deus. Estamos no circuito. Hoje a gente vai ler o texto da semana passada, que foi a semana 3. Estamos em Lucas e tem sido uma bênção. Se você ainda não está lendo a palavra junto conosco, ainda há tempo. Estamos em Lucas ainda e você não pode perder essa leitura em comunidade, né? Em unidade, né? Esse é o ano da unidade, o ano que a gente vai estar falando sobre muito, né? Sobre estarmos juntos e como podemos viver juntos de uma forma que agrada a Deus. Então vamos ler juntos a palavra de Deus. Eu te encorajo a ler junto conosco. Então, semana 3, Lucas, mas antes eu quero te convidar a orar comigo. Senhor Jesus, nós cremos no poder da Tua Palavra, cremos no poder do Espírito Santo, cremos que a Tua Palavra é viva e é eficaz, que nos divide, que nos ensina, que nos corrige. Então, Espírito Santo de Deus, abençoa este momento agora, em nome de Jesus. Humilha nossos corações, tira o nosso orgulho, tira o nosso ego, que a gente, enquanto lê a Tua Palavra, possa ser ministrado pelo Teu Espírito. Essa é a minha oração. No nome de Jesus. Amém. Se você puder, abra sua Bíblia, Lucas 11, a gente vai conversar sobre a oração do Pai Nosso, né? Vamos ver como que Jesus ensinou e nos ensina a orar. Claro que não é uma reza, não é uma repetição, mas é o caminho da oração, a oração que Deus se agrada, é o caminho que todos nós precisamos trilhar, não somente num evento, aos domingos, mas todos os dias. Então, abra a sua Bíblia, Lucas capítulo 11, a partir do versículo 1, diz assim: Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Pausa. Quando a gente lê sobre a vida de Jesus, nós vemos Jesus orando em situações diferentes. Por exemplo, Jesus orou antes de Jesus escolher os discípulos, né? Antes dele tomar essa decisão de quem estaria mais perto dele, Jesus orou. Você vê Jesus orando no Getsêmani, suando gotas de sangue, antes dele ir para a hora final. Então, em eventos específicos, você vê Jesus orando, mas você vê também Jesus orando no cotidiano. Então, certo dia, era um dia comum, e mesmo assim Jesus falava com o Pai. Então, aqui já é um encorajamento para eu e você não utilizarmos da oração, que é uma ferramenta crucial para a nossa caminhada, apenas em momentos específicos, apenas quando estivermos juntos, ou apenas quando você estiver passando por uma tribulação. Não espere a tribulação chegar para você começar a orar. Não espere o problema chegar para você começar a orar. Aproveite o caminho que foi aberto e ore hoje. Ore no carro, ore no trabalho, ore em casa, ore pelos seus filhos, ore por aquilo que Deus tem colocado no seu coração, mas ore. Jesus orou constantemente. E se nós somos discípulos dele, precisamos fazer o mesmo. Tendo terminado, ainda no versículo 1, tendo terminado de orar, né, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Então, o que está acontecendo aqui? Jesus termina de orar, e aí um dos discípulos, né, que estavam ali, fala assim: Mestre, eu quero aprender, né? Como que ora? Como se faz isso, né? Isso é muito comum, né? Às vezes as pessoas também, principalmente as pessoas que estão chegando na comunidade, que não têm um costume, né, com a vida cristã, elas têm até medo de orar, né? Elas ficam com vergonha de orar. É um sentimento genuíno. E a gente vai ver aqui que a oração, que é do coração, ela é mais simples do que a gente imagina, no que diz respeito ao caminho que Deus quer que a gente aproveite, né? Então, é uma pergunta normal, é uma pergunta que muitos têm
até hoje. Eu acho que deveria ser uma pergunta que até muitos crentes de muitos anos deveriam se fazer, porque talvez com a história, talvez é tanto tempo de vida religiosa que a gente às vezes adota orações padrão, ou aquela oração do almoço, aquela oração antes de dormir, e a gente não para refletir sobre a oração, a gente não para refletir sobre aquilo que agrada ao Pai, a gente não para refletir como a gente aproveita essa ferramenta e o caminho aberto. Então Jesus vai e ensina os discípulos lá e nos ensina também hoje, porque a palavra é viva e é eficaz. Versículo 2 começa assim, ó. Ele lhes disse: quando vocês orarem, tá? Então não é se orarem, é quando. Então nós precisamos ter uma prática de oração. Precisamos constantemente estar na presença de Deus e estar abertos para esse canal que Jesus abriu ao acesso ao Pai. Então, quando vocês orarem, se são discípulos, precisam orar. Se seguem a Jesus, precisam orar. Nós. Digam assim: Pai. Olha só que lindo. A gente vai parando de pouquinho em pouquinho. Olha como é que Jesus começa a oração. Pai. Olha que Jesus aqui, eu creio que ele está já falando qual deveria ser a nossa postura no ambiente de oração. Porque quando se fala em Pai, o que vem à mente? Depende muito da sua relação de pai, você com o seu filho, você com o pai. Mas o pai deveria ser o quê? O pai deveria proporcionar um lugar de segurança. O pai deveria proporcionar um lugar de acolhimento. E o pai deveria proporcionar um lugar de correção. Correção em amor que gera afirmação, mesmo diante das correções. Não é uma correção de repulsa que você joga o filho para fora. Deus nunca nos jogou para fora, mesmo nos corrigindo. Deus sempre age em misericórdia, mesmo nos corrigindo, mesmo enfrentando as consequências. Às vezes, a gente que escolhe sair, mas Deus está sempre disposto a acolher. Então, logo aqui, Jesus, o Filho, já está falando que é uma relação da oração, é uma relação de pai para filho. É uma relação segura, é um ambiente seguro, onde você não precisa esconder, você não precisa pretend, você não precisa fingir que é algo, porque o pai conhece o filho. Por isso que eu creio que Jesus também fala que para nós termos acesso ao reino de Deus, nós precisamos ser como uma criança, porque a criança ela é verdadeira. Às vezes o ambiente que a criança cresce, seja familiar ou de amigos, vai, por conta do pecado, vai destruindo, né, a verdade da criança, vai ensinando a criança a mentir. Às vezes os próprios pais ensinam a criança a mentir, às vezes dá aquele jeitinho, às vezes o próprio pai que tem um problema com a imagem dele, ensina o filho a não ser quem ele é, para proteger não a imagem do filho, mas a imagem do pai e da mãe. Então o pecado, os ambientes quebrados, distorcem um pouco isso, mas em Deus não, porque Deus é o Pai perfeito. E eu sei que esse lugar da paternidade de Deus, dependendo do ambiente que você cresceu, com essa relação talvez que talvez não era um lugar de acolhimento, mas era um lugar de agressividade, não era um lugar de afirmação, mas era um lugar de abuso. Tudo isso, o diabo vai usar isso para que você não consiga enxergar Deus como um Pai perfeito. Mas eu creio que o Espírito Santo, ele pode sim, e eu creio que ele já está curando muitos corações para que a gente consiga olhar para o nosso Pai perfeito, mesmo com a história que a gente teve. Seja a dor que a gente passou, a gente consiga, com a força do Espírito Santo, perdoar, deixar para trás,
né? Eis que tudo se faz novo, né? Precisa se fazer novo, a gente precisa nascer de novo, precisamos estar dispostos para o novo do Espírito Santo, para que a gente nos encontre com um Pai perfeito, que nos acolhe, que nos ama, que a gente não precisa fingir. Deus sabe de tudo que a gente sente, Deus sabe de tudo que a gente pensa, e Ele quer nos acolher. E as curas dele são no ambiente de acolhimento, de verdade. Por isso que Paulo vai falar que é com o rosto descoberto, sem farsa, de glória em glória, de pouquinho em pouquinho, no ambiente da oração, Deus vai nos curando, Deus vai nos regenerando, Deus vai nos transformando. Então, Jesus já de cara, Jesus está falando que a oração precisa ser um ambiente, nós precisamos compreender e enxergar a oração não como um rito, não como uma regra, tem que orar, porque senão... Não, o Pai está de braços abertos, acolhendo. O Pai vai educar, o Pai vai corrigir, mas o Pai vai abraçar, o Pai vai acolher, o Pai não expulsa, o Pai traz para dentro. Então, a oração é o Pai nos acolhendo, é o Pai nos confrontando, porém é o Pai nos amando. E Jesus vai seguindo. Santificado seja o teu nome. Eu acho que a gente perdeu muito o lugar da adoração, exaltação e louvor a Deus da oração. Diante de tantas necessidades que a gente passa, diante de tantas lutas que são reais, tempestades que são reais, né? Dores que são reais, Jesus está reforçando assim: gente, apesar de tudo o que a gente passa aqui, Deus continua sendo Deus. E Ele é santo. E Ele é merecedor da nossa honra, da nossa glória, do nosso louvor. Então, quando vocês entram na presença do Pai, que te acolhe em oração, lembra que Ele é santo. Lembra que o Pai está no trono. Lembra que o Pai reina. Irmãos, isso é muito importante. É muito importante. Você exaltar, glorificar, você exaltar a santidade, a bondade, o poder, a glória, o louvor, você louvar e exaltar esse Pai que te acolhe, porque Ele é perfeito e Ele é santo. Se não fosse pelo sangue de Jesus, nós não teríamos acesso a esse Pai poderoso, perfeito, bom e santo. É só pela graça que nós temos, mas precisamos reconhecer, porque senão a gente esquece do nosso lugar. Como todos nós temos um desejo de ser Deus de si mesmo, dentro de cada um, dentro de mim, nós precisamos constantemente nos lembrar de que só existe um Deus, santo, poderoso, perfeito, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Por isso que a oração é sim um ambiente de exaltação deste Deus, desse Pai que nos amou e que nos acolheu, que é rico em graça e misericórdia. Aí você fala assim, muitas pessoas têm dificuldade de elogiar, né? As pessoas que têm, às vezes, dificuldade de elogiar umas às outras, falar bem do outro, né? Isso é um exercício também. Para com Deus é a mesma coisa. Às vezes a gente fica meio sem jeito, o que falar, né? Mas o que eu falo? Quanto mais você conhece dos atributos de Deus, mais te dá repertório para você falar do Deus que você adora, né? Um livro que pode te dar muito repertório para a oração é os Salmos. Os Salmos, o que são os Salmos? São orações, são cânticos, são pessoas escrevendo sobre circunstâncias e sobre este Deus, que é o mesmo ontem, hoje, sempre, eternamente. Então, a oração precisa estar inundada de louvor, inundada da consciência de que nós somos servos de um Deus. Nós somos pequenos. A glória é dele, não a nós, Senhor. Não a nós, mas ao teu nome nós damos a glória. Ao teu nome nós damos o louvor. Então, a oração é sim, precisamos
acessar a oração, eu sei que você tem suas necessidades e Deus já sabe delas. Mas Deus quer curtir você e quer que você curta Ele na oração. Então exalte a Deus. Eu sei que vai ter o tempo de você falar das suas necessidades, mas eu tenho certeza que se você começar a adotar essa sequência, não como regrinha, mas como uma prática de humilhação nossa mesmo, de você, calma, eu sei que eu tenho muita coisa para pedir, eu tenho muitas dores, mas comece exaltando o Deus que é digno de toda honra, de toda glória. Você vai ver que quando você chegar na hora dos pedidos, o teu coração já vai estar abraçado. Quando você colocar a dor, você já vai estar numa outra compreensão, porque quanto mais a gente exalta a Deus, mais as concepções da eternidade, os céus vão se abrindo e Deus vai se mostrando para nós. Venha o teu reino. Jesus está falando, venha o teu reino. Como que isso molda a nossa oração? Eu creio que de duas formas. Uma é que Jesus estabelece o reino e que vai ser 100% completo na segunda vinda, mas ele já inicia o reino. E o reino dele hoje, ele não é estabelecido externamente, não são exércitos, não é um governo estabelecido, visto. Hoje o reino de Deus, ele é estabelecido em nós. Então, quando a gente fala na oração, venha o teu reino, é que as realidades espirituais do céu sejam reais em nossos corações. E que o Espírito Santo nos ajude a obedecer ao Rei. Então, não tem como você pedir, clamar que venha o reino de Deus se você não tem acesso às palavras de Deus. Porque para você falar, Deus, venha o teu reino, estabeleça em mim, nós precisamos do que Deus está querendo de nós. E onde que a gente é alimentado sobre o que Deus quer de nós é aqui. Onde nós somos alimentados sobre o caminho que devemos seguir é aqui. E quanto mais você conhece daquilo que Deus quer de nós, como seguidores do Filho Jesus, quando você fala, venha ao teu reino, você vai começar a pedir para que Deus te ajude a obedecer, para que Deus te ajude a perdoar. Isso tem a ver com o reino. Para que Deus te ajude a permanecer em meio à tribulação, para que Deus continue frutificando em você, para que o fruto do Espírito cresça em você, porque isso tem a ver com o reino de Deus, para que você consiga amar a sua esposa do jeito que agrada a Deus, tem a ver com o reino de Deus, para que você tenha paciência com seus filhos, tem a ver com o reino de Deus, tem tudo a ver com o que Deus está fazendo em você, dentro de você, para que você seja livre das ofertas do mal. Deus vai te fortalecendo, tem a ver com Ele reinando e não o mundo reinando em você. Então, são as realidades do céu sendo estabelecidas em nós, não por completo, mas eu acho que é gradativo até que Ele venha, porque um dia nosso corpo será glorificado, nós vamos experimentar isso no fullness, por completo. E eu creio também que quando a gente fala dentro do ambiente da oração, na expectativa do reino, é uma expectativa interna da mudança do nosso caráter, mas eu acho que também é uma expectativa do que há de vir. Novos céus, nova terra. Um dia o nosso rei virá. Nós o encontraremos nos ares. Isso vai ser. Nós precisamos criar constantemente e alimentar constantemente essa expectativa, né? Eu sei que em meio à tribulação, em meio às coisas ruins que acontecem, automaticamente a gente se lembra, né? Por exemplo, estamos orando pelas pessoas que vão ser afetadas essa noite pelo furacão Milton, e é incrível o poder da natureza. O homem não dá conta da natureza. Estrutura humana, quando a natureza grita, quando a natureza pede a conta, ninguém segura. E é aqui que isso nos lembra, porque até a natureza geme. Até a criação está influenciada pelo pecado. Até a criação precisa ser regenerada por completo. Isso vai acontecer quando Ele vier.
Então, nesses momentos de tensão, nós oramos pelos nossos irmãos, oramos pelas pessoas para que Deus proteja, mas também não tem como a gente olhar para isso e não clamar para que Jesus venha e venha logo, porque a gente não dá conta, não conseguimos vencer. A natureza, não, o homem perde. Isso é mais uma prova de quão destruidor é o pecado, quão destrutivo é o pecado. Então, venha o teu reino, é essa expectativa que nós precisamos alimentar constantemente, de que um dia tudo isso vai ter um fim. Nós viveremos ao lado do nosso Mestre para sempre. E só aqui, ele vai falar no versículo 3, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Olha só, de tudo que a gente vai, que Jesus fala na oração do Pai Nosso, só aqui tem a ver com necessidades do cotidiano. Então, nós podemos pedir, né? Lá na frente desse capítulo, o Jesus mesmo fala, busque, e você vai achar, bata na porta, e você vai encontrar, não o que você quer, mas aquilo que o Pai bondoso tem para te oferecer. A gente lê muito errado esse texto, né? Não vai dar tempo de a gente falar hoje, mas a gente lê de uma forma muito individualista. Então, nós podemos sim, porque Deus, Ele falou que vai cuidar de nós, Ele vai dar o pão, Ele vai dar o necessário para a gente viver. E aqui também você pode falar das coisas que na sua compreensão são coisas necessárias, né? Lembra que você está falando com o seu pai. E para o pai você pode pedir o que você quiser, mas o pai não vai te dar o que você quer, né? Meu filho, Lucas, agora a gente fez... Eu, né, na verdade, né? O Luiz até brigou comigo depois. Apresentei a Coca-Cola para o meu filho, para o Lucas. E aí, de bandeja, a Ana também tomou a Coca-Cola. Tem uns meses isso. Agora, o meu filho, você pergunta, filho, qual que é a sua bebida preferida? Coca-Cola. E o garoto, se deixar, ele vai querer beber todos os dias. E ele bebe once in a while, de vez em quando. Porque se eu der Coca-Cola para o meu filho todo dia, e ele quer, e meu filho, a opinião dele é bem presente, né? Ele fala com muita veemência quando ele quer uma coisa, né? Então, se a gente se deixar levar pelo que ele está pedindo, a gente vai matar o nosso filho, né? Ele vai ser doente. O quanto que ele vai estar ingerindo de açúcar diariamente por conta de uma Coca-Cola, por conta de um desejo que ele quer. Então, o pai sabe dar coisas boas aos filhos, não o que o filho quer. Porque muitas das vezes o que a gente quer vai nos destruir. O que a gente quer não vai nos trazer vida. Precisamos ter confiança nessa verdade. Mas sim, você pode trazer as suas necessidades, os seus pedidos. Tem lugar para isso. E Deus quer que você fale. Mas no final, lembra de Jesus? Quando ele falou, pedindo para que o Pai afastasse dele o cálice. Então, Jesus pediu. E você pode pedir o que você quiser. Mas a minha pergunta é, você está disposto a dizer, não a minha vontade, mas a tua seja feita? E isso que vai fazer toda a diferença na sua relação de filho. Porque você vai entender que o pai sabe amar. E você vai confiar nas provisões do pai. Versículo 4. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. É muito importante porque Jesus nos ensina constantemente a pedir perdão pelos nossos pecados, confessar os nossos pecados. Isso lembra do nosso ser caído, nos lembra de que precisamos do sacrifício de Jesus. Ninguém consegue viver uma vida sem pecar. Ninguém consegue. A Bíblia fala que se você fala que você não peca, você faz de Deus um mentiroso. Então, não tem como vivermos uma vida digna de Deus. Entende? Não conseguimos por nós mesmos, não conseguimos. Então, a oração é um ambiente de humilhação, onde você reconhece os seus pecados, reconhece a sua fraqueza, e você clama pelo perdão de Deus que foi garantido por você na cruz do Calvário. Só que olha só, ele vai falar o quê? Pois também perdoamos a todos os que nos devem. Já falei sobre isso também. A nossa proporção do perdão ao outro está totalmente ligada à nossa compreensão do perdão de Deus por nós.
nós temos dificuldade de perdoar o outro porque a gente se acha muito bonito. Nós temos dificuldade de perdoar o erro do outro porque a gente julga que o erro do outro é pior do que o meu erro. Só que diante de Deus, todos os erros são iguais. E assim, diante de um Deus santo, não importa se o erro foi pequeno ou grande, nós já somos merecedores da morte. Então, na medida que você tem acesso ao perdão de Deus e você reconhece, isso te dá forças, não é instantâneo, mas isso te dá forças, pouco a pouco, de glória em glória, para liberar perdão e não exigir nada do outro, porque Deus não exige nada de nós. E ele vai terminar falando, e não nos deixes cair em tentação. Precisamos lembrar que Deus não tenta ninguém. Quem tenta é o diabo. O que nós precisamos fazer? Nos fortalecer para que a gente não caia. Nós precisamos renovar a conversão. O pastor Pedro falou no curso de teologia, na sala de novos membros a gente fala sobre isso, que a conversão não é um ato de levantar a mão, mas a conversão é você mudar a mente. Você muda a perspectiva das coisas. Então, nessa mudança de perspectiva, as coisas que te dominavam não te dominam mais. Mas você constantemente precisa ser alimentado pelo Espírito Santo para que você não caia. Quem está de pé, cuidado para que não caia. Por isso que a vida cristã é uma vida em comunidade, porque se você está fraco, o outro te ajuda a levantar. Se você está em pé, você não olha com desdém sobre o problema do outro, mas você estende a mão e ajuda o outro. Essa é a beleza da comunidade. Nós precisamos clamar para que o Espírito nos fortaleça individualmente e nos fortaleça coletivamente, para que a gente não caia nas armadilhas do inferno. O diabo, ele está ao derredor, buscando a quem possa tragar. Esse é o trabalho dele: roubar, matar e destruir. Precisamos constantemente pedir pela proteção de Deus. Proteção de Deus, para que o diabo não alcance as nossas mentes com as mentiras, para que o diabo não alcance o nosso coração, que é aquilo que dirige a nossa vida, nossas decisões, para que a gente tenha os nossos olhos abertos, que a gente não seja enfeitiçado pelas mentiras deste mundo. Constantemente, todos os dias, precisamos clamar para o Espírito Santo abrir os nossos olhos. E por último, meus irmãos, não sei se vocês notaram como que as palavras estão colocadas aqui. Dá-nos, perdoa-nos, não nos deixe. Olha só que lindo, está no nós. O Pai é nosso, não é meu só. O Pai é nosso. O pão é nosso. Olha que lindo. A oração também apresenta esse ambiente onde a gente não pensa só na gente pensa na nossa família. A gente pensa na nossa grande família, a igreja, corpo de Cristo. Nós temos, hoje a cultura é muito, e está ficando cada vez mais individualista, né? As canções dizem, Deus meu pai, né? Isso tudo bem, o poeta ele tem essa liberdade, mas nós precisamos tomar, não está errado você cantar para mim, mas a gente não pode perder o nosso, porque o Pai é nosso. Nós vivemos em comunidade, nós vivemos uma unidade proporcionada pela cruz de Jesus, mas somos muitos. Não podemos perder a perspectiva de que o pão não é só meu, o meu pão também serve para o outro. O dinheiro não pode ser só meu. O dinheiro que Deus me dá também é para o outro. A inteligência que Deus me deu, ou nos dá, não é para mim, é para o outro também. Os potenciais, os talentos, os dons são para benefício do outro. Tudo é nosso, não é meu, não tem a ver comigo. Então, que o Espírito Santo de Deus possa continuar nos dirigindo para esse ambiente que foi aberto ao trono de Deus, que a gente não despreze, que a gente não minimize, para que a gente tenha consciência da grandeza do caminho que foi aberto e como nós podemos ter esse acesso ao Pai, como devemos nos portar, não como uma repetição,
mas para um caminho de devoção, de adoração, de exaltação, que é na oração que as curas do Espírito ocorrem. Então, que a gente possa aproveitar, que a gente possa crescer e que a gente possa viver uma vida não só de eventos em oração, mas uma vida de oração a todo tempo, em todas as circunstâncias da vida, para a honra e glória de Deus. Deus te abençoe. Até a próxima.